Olá, meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 24, ok? Então, nessa aula a gente vai trabalhar o gênero textual relato. Relato de viagem ou relato de experiência. A gente sabe que o gênero textual relato, ele pertence à tipologia narrativa, certo? Sabemos qual é a diferença de um texto narrativo para um relato. O relato sempre, o que acontece? Nós narramos acontecimentos reais, que realmente já aconteceram ou que acontecem. Já a narrativa é um texto da ficção, não tem necessariamente que ser obrigatoriamente um texto real, certo? É um texto de ficção também. Então, fiquem com a aula da prova. Texto muito semelhante à narrativa, como eu já falei, que o relato é muito semelhante à narrativa, por quê? Porque ele narra, ele conta acontecimentos, conta fatos, pois compartilha das mesmas características, mas com um detalhe. E esse detalhe é o que faz a diferença entre a narrativa e o relato. Qual é o detalhe? A narrativa é de caráter ficcional e o relato é baseado em fatos reais, certo? O relato, ele pode ser pessoal, no caso, no capítulo 4, vem como título relato de quê? De experiência. Lógico que todo relato a gente é uma experiência que já foi vivida, ok? Então, nós vamos ter relato pessoal, nós vamos ter relato de viagem, que o escritor, o autor do texto, vai contar uma viagem que foi feita. E onde é que nós podemos encontrar esses relatos? Em diário, na maioria, as meninas, não sei agora, as meninas antigamente usavam muito um diáriozinho pequeno, e lá nesse diário contava todo o seu dia a dia, toda a sua rotina, e principalmente coisas que marcavam a vida, o dia, o cotidiano delas. Então, o diário é um tipo de relato. Um currículo, quando a gente vai escrever lá, colocar um currículo, as nossas informações para uma empresa que a gente está desejando um emprego, então ali também nós estamos relatando algumas informações, ok? Então vamos para o próximo slide. No próximo slide, o que é que diz? As características do relato. O relato, ele apresenta o quê? Qual é a pessoa? Primeira e terceira, ele pode apresentar. Em primeira pessoa, narrador, personagem, lembra? E pode ser em terceira pessoa, que o narrador é o quê? Narrador observador, ok? Então, o texto é escrito em primeira e terceira pessoa, uma das duas. Se o narrador for personagem, ele participa. Se for observador, não participa. E os verbos, eles podem ser no presente, mas na maioria, em grande parte dos relatos, os relatos você vai falar de quê? De acontecimentos que você já viveu, certo? Então, na maioria dos casos dos relatos, os verbos são empregados no quê? No tempo pretérito, certo? E o que acontece? No relato, o que as pessoas falam? Experiências pessoais vividas, certo? E temos também a presença de quem? De um emissor e do receptor. Emissor é quem está escrevendo, transmitindo a mensagem. Receptor é quem recebe aquela mensagem, no caso o leitor que está lendo o relato. Vamos aqui para um exemplo de um relato de experiência. A prova vai só ler para que vocês tenham contato com essa tipologia textual. Então, relato de episódio vivido por um cientista, certo? Aí abre aspas, por que abriu aspas? Porque aqui a fala do cientista, ele está contando a experiência dele, certo? Então, é um relato de experiência dele. Por muito pouco, o paleontólogo Jorge Ferigolo não passou batido por um pequeno osso que despontava de um afloramento de rochas em Agudo, Rio Grande do Sul, no ano de 2000. Até onde ele sabia, não havia fósseis naquele local. Começamos a escavar e apareceu uma mandíbula e depois o resto, recorda-se. 6 anos depois, o achado improvável é oficialmente descrito como mais novo dinossauro brasileiro.
Então, aqui é um relato de um cientista em que ele conta uma experiência que ele encontrou restos fósseis de quê? De um dinossauro aqui no nosso Brasil, certo? Então, aqui a Pro explicou o que é relato. Vamos lembrar? Relato é o texto em que você conta experiências que você viveu. Pode ser um relato pessoal, pode ser um relato de uma viagem, ok? Então, qual é a diferença de relato e narrativa? A narrativa é de caráter ficcional e o relato é o quê? De caráter real. Os fatos têm que ser reais, que realmente aconteceram, ok? Nossa aula termina aqui. Beijos e até a próxima aula.